a mais um episódio do podcast Talks e Amada. Hoje vamos falar sobre um tema super importante, não só neste mês de setembro, mas sempre, que é o tema de saúde mental. Vamos falar sobre tudo que engloba a saúde mental, né? Não só sobre a valorização da vida, mas todos os transtornos, todas as dicas, tudo que envolve qualidade de vida voltada para a saúde mental. E para falar sobre esse tema tão importante, a gente conta com ela, que tem o título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a doutora Michele Medeiros, médica psiquiatra. Seja bem-vinda, doutora Michele, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Gabi, eu que agradeço o convite de vocês aí. E mais uma vez estou tendo a oportunidade de falar um tema tão relevante que a gente gosta tanto de falar e principalmente que é tão necessário a gente conversar sobre isso. Com certeza. E para começar, assim, eu gostaria de te perguntar o que te levou para essa especialização, né? O que te levou a atuar nessa área de saúde mental, na área de psiquiatria? O que te motivou? É engraçado, né? Todas as pessoas, quando a gente vai conversar, existe essa curiosidade. Por que será, né? Você vai fazer psiquiatria? Mas a minha história é muito simples, não é diferente de tantas outras, né? Desde o início da faculdade, lá em torno do segundo, terceiro ano da faculdade, eu já sabia que eu queria psiquiatria. Há 20 anos atrás ainda era uma especialidade pouco falada, né? Que as pessoas achavam, existia até um preconceito, um estigma, né? Dentro da saúde mental, né? Em falar sobre isso, em ser especialista nisso. Mas desde o segundo ou terceiro ano da faculdade eu já tomei essa decisão, né? Acabei a minha faculdade de medicina, fui fazer a residência de psiquiatria e graças a Deus fui e sou muito feliz com a minha escolha. Que legal. E conta um pouquinho da sua trajetória profissional pra gente. O que você faz hoje? Como você ajuda esse público? Onde você atua? Como que... Eu fiz faculdade aqui em Prudente, né? Fiz residência aqui também. Durante algum período trabalhei no serviço SUS, trabalhei em posto de saúde, trabalhei na atenção primária, na atenção secundária. Fiquei alguns anos trabalhando em hospital com internação psiquiátrica, que na realidade é a minha paixão, né, internação. E quando a gente fala em internação psiquiátrica, as pessoas acham que é uma coisa do outro mundo, né? E ali na internação psiquiátrica que você consegue ajudar o paciente, né? Tirar ele daqueles quadros mais difíceis. O paciente, quando vai para a internação, ele tem as suas indicações claras de internação. Então, ele está num momento extremamente fragilizado. Então, muitos anos da minha vida, trabalhei com esse perfil de pacientes, né, na atenção terciária. E aí, as coisas foram caminhando, tudo. Atualmente, eu estou exclusivamente no consultório, né? Então, a gente está com essa possibilidade de estar no consultório. Você consegue dar um atendimento diferente para o seu paciente, né? Você consegue mostrar algumas coisas. A psiquiatria hoje, a gente aborda muitas coisas do paciente, o paciente completo, né? E o paciente é um paciente complexo também, né? Então a gente tem uma frase que a gente usa: sem saúde mental não há saúde. Com certeza. Então o paciente, quando ele vai na consulta com a gente, eu não vou só falar da saúde mental, a gente fala muitos outros assuntos, né? A gente tenta mostrar para esse paciente como que a gente faz para passar por essa vida aqui com mais tranquilidade, com menos dificuldade. E para isso várias coisas são necessárias, né? Com certeza. A gente fala assim, aqui, né, nós que tratamos sobre diversos temas que envolvem saúde, às vezes as pessoas se preocupam com tantas coisas, tá fazendo o exame, tá fazendo a consulta de prevenção, mas não tá cuidando da mente, né? E como é importante cuidar da saúde mental para se ter um equilíbrio, que ela é fundamental para a nossa saúde como um todo. Com certeza, com certeza. Né? E nessa sua trajetória profissional, né, de todos esses anos atuando em diversas áreas, você acha que vem mudando o cenário, assim, a questão do tabu sobre o assunto, a questão do perfil, até de doenças relacionadas à saúde mental? Eu acho que, assim, tudo na vida evolui, né? É da minha característica isso, que nós somos seres humanos, que nós temos que evoluir a cada dia em tudo na nossa vida. Se eu for comparar lá 20 anos atrás e comparar a psiquiatria hoje, com certeza é outra psiquiatria. Com certeza a gente tem muito mais possibilidade de falar sobre o assunto. A gente estar aqui, né, no encontro desse, numa ação dessa, eu acho que já diz muito,
né? Então, assim, o perfil dos pacientes vem mudando, sim. A gente tem feito mais diagnóstico precoce, sim. As pessoas têm mais informação, claro. Isso aqui é um portal de trazer informação. Então, às vezes, o paciente hoje, ele chega para a gente, inclusive, dizendo o que ele tem. Já faz o autodiagnóstico. Já faz o autodiagnóstico dele. Ele já chega dizendo. E aqui eu acho que um exemplo muito interessante que eu posso trazer para você, alguns anos atrás, a psiquiatria era a última especialidade que o paciente iria procurar. Então, ele ia passar pelo cardiologista, ele ia passar pelo ginecologista, pelo ortopedista, ia passar por todos os colegas. Até que ia chegar um momento que ele não ia ter nada, né, da parte clínica, alguém ia falar, vai no psiquiatra. A gente percebe que isso vem mudando. Às vezes o paciente hoje, né, o paciente, a informação é maior, né, gira mais rápido, e às vezes ele vai no cardiologista, por exemplo. Aí o cardiologista fala assim para ele, olha, eu acho que é bom você passar por uma avaliação com psiquiatra. Alguns pacientes ainda assustam quando eles são encaminhados para o psiquiatra. Sim, eles assustam. Porque eles acham que eles vão chegar lá no consultório e eles vão encontrar não sei o quê. Um bichão. Um medo, não sabe nem do que é medo. Não sabe nem o que é, mas tem medo. E a gente faz uma consulta, que a gente conversa, a gente dá risada, e eu tento trazer esse paciente para ele ficar o mais tranquilo possível, né? Porque eu tenho que colher uma história dele, montar uma história na minha cabeça, de tudo que já aconteceu na vida dele para a gente poder ajudar essa pessoa. E como que funciona esse diagnóstico, assim? Porque a gente sabe que tem diversos tipos, né, de doenças relacionadas à saúde mental. A gente ouve falar sobre a depressão, sobre a ansiedade, síndrome do pânico, burnout, que tem sido muito falado hoje. Como que você consegue chegar num diagnóstico? Tem, assim, sintomas específicos ou não? Tem que fazer uma análise mesmo dessa vida, dessa pessoa? A gente vai avaliar o paciente, então a gente tem uma linha de raciocínio baseada numa entrevista e numa anamnese psiquiátrica, tá? A gente faz um exame psíquico. O que é o exame psíquico? É a gente avaliar durante a consulta como é que está o paciente. Se ele está lúcido, se ele está orientado, como é que está o humor dele, se ele está dormindo bem, se ele não está dormindo, se ele está se alimentando, se não está, se ele está remoendo os pensamentos, se ele está imaginando coisas. Então, durante a consulta, a gente vai avaliando tudo isso para preencher sintomas, critérios diagnósticos para a gente fechar o diagnóstico desse paciente, né? É claro que na saúde mental é uma especialidade mais complexa, porque às vezes o paciente ele pode chegar para você com um diagnóstico prévio, você ir avaliando este paciente, os sintomas dele irem mudando. Sim. Né? Eu sempre gosto de explicar para o paciente, às vezes o paciente chega naquela angústia, meu Deus, o que eu tenho, doutora, eu vou melhorar, não vou melhorar? E eu sempre, em algumas doenças específicas, eu falo o seguinte para o paciente, olha, você vai ficar bem, pode ficar tranquilo. Quanto antes a gente fizer o diagnóstico, quanto antes a gente fizer o tratamento, você vai ficar bem. Se por acaso você não tratar, aí pode evoluir para uma doença que a gente vai ser um pouquinho mais complicado, mas você vai ficar bem. Né? Então a gente tenta trazer essa segurança para o paciente para ele entender. Às vezes tem pacientes que passam por uma avaliação, a gente inicia o tratamento, explica, o paciente toma a medicação 1 mês, se sente bem, para de tomar o remédio. Isso acontece muito, né? Aí ele vai voltar ali dali 1 ano. Ele acha que ele curou. Ele vai voltar daqui 1 ano. E aí você vai avaliar, ele tem outros sintomas diferentes dos sintomas que ele tinha 1 ano atrás. Ou o paciente vai, passa pela avaliação, toma a medicação 1, 2 meses, ficou bem, para de tomar o remédio. Daqui 6 meses, ele começa a sentir algumas coisas que ele acha que é igual. Aí vai lá na gavetinha dele, pega aquele comprimido que ele tinha tomado. Toma o mesmo remédio. E começa a tomar e ele não vai melhorando. Então, por isso que é fundamental o paciente sempre ser avaliado por um médico especialista na área, né? Para a gente poder proporcionar o melhor tratamento para a melhor evolução desse paciente. E quando esse paciente, ele sabe que ele precisa procurar? Porque, por exemplo, a gente sabe que tem casos que às vezes são mais graves, né? A pessoa realmente está numa situação que ela fala, não, eu preciso de ajuda. Claro. Ou alguém vem de fora e fala, você precisa de ajuda, Sim, né? sim. Mas em alguns casos não, né? Às vezes é mais leve, a própria pessoa não consegue identificar o que ela tem. O que ela consegue começar a identificar assim, ó, isso pode ser um alerta? Eu sempre ali. digo o seguinte para os pacientes, e isso eu acho muito bacana a gente deixar claro, sabe, Gabi? Todos nós, eu, você,
Todos nós. E em algum momento da nossa vida a gente está triste, a gente está ansioso, a gente está preocupado com alguma coisa, a gente chora porque a gente teve um luto, a gente está desanimado. Todos nós, em algum momento da vida, temos isso. O que é patológico? O que é doença? Por que eu explico assim para a pessoa entender? Quando esses sintomas que ela está sentindo, por exemplo, uma tristeza, começam a paralisar ela. O que é isso? Ela vê, parece que ela não está querendo sair de casa, parece que ela não tá querendo encontrar com os amigos, está muito ansiosa, está num lugar muito fechado, começa a passar mal. Opa, peraí. Então eu uso esse termo. Quando o que você está sentindo começa a te paralisar, o que é isso? Você olha, você tem medo de perder o controle. Você está no lugar, você acha que você não dá conta. Tem que procurar uma avaliação. Né? Por que eu digo isso? Porque às vezes você tem um luto, uma morte. Você vai ficar triste. Normal, né? E a coisa mais chata que tem é as pessoas falando, você tem que reagir. Cara, você não tem que nada. Você tem que viver Você a sua tem emoção. que viver porque cada um é um. Sim, exatamente. Né? Então, qual que é a dica que eu sempre falo para meus pacientes? O paciente sempre faz essa pergunta. Às vezes está com algum familiar, eu falo, a partir do momento que você perceber que está te paralisando, procura ajuda. A partir do momento que você deixa de fazer coisas simples para você. A partir do momento que você deixa de pentear o cabelo. Entende? A partir do momento que Coisas você... da sua rotina. Coisa da sua rotina. Ou tá sofrido. Tá difícil. Né? É claro que isso seria o melhor dos mundos se todos nós conseguíssemos identificar o nosso limite. Só que a gente sabe que nem sempre é assim. Sim. Né? Existem doenças psiquiátricas que o paciente, ele sai totalmente da realidade. Ele sai da realidade. Então ele não consegue saber o que é certo, o que é errado. Né? Então por isso que nós dizemos que a família ela é um fator protetivo, ela é fundamental para a evolução e para diagnóstico e para tratamento de paciente na saúde mental. Né? Porque às vezes a pessoa ela está fora da realidade e ela não consegue entender isso que nós acabamos de dizer, reconhecer o limite dela. Ela precisa de uma pessoa de fora. Às vezes existem diagnósticos que a pessoa fica trancada dentro de um quarto, que ela não sai, que é alguém da família que vai ter que levar. Às vezes ninguém da família vai conseguir levar, o amigo não vai ter que levar, não vai conseguir levar os amigos, aí a gente tem que chamar atendimento especializado. Né? Então, por que é importante a gente conversar, igual isso que a gente está fazendo aqui, para trazer informações para as pessoas? Eu ia até perguntar sobre isso. Quando a outra pessoa que começa a notar esses comportamentos, né? Seja um familiar, seja um amigo, a abordagem. Porque nem sempre se fala assim, eu acho que você precisa de ajuda. A gente sabe que, eu acho que é mais difícil talvez a pessoa aceitar, beleza, é verdade, eu preciso de ajuda, vou no psiquiatra. Vou no psiquiatra, vou no psicólogo, não sou maluco, o que eu vou fazer lá? Exatamente, às vezes a pessoa não quer aceitar que ela tem um problema, né? Então, como que a pessoa pode abordar aquela pessoa? Então, se ela não conseguir abordar, o certo seria ela poderia, como um terceiro, ali como um familiar, acionar o profissional para o profissional e direto. Às vezes o profissional vai na casa fazer um atendimento domiciliar, às vezes em casos mais graves precisa de um atendimento especializado, né, levar esse paciente para um atendimento no pronto-socorro ou outro serviço. Então a gente vai avaliando. É muito comum quando o paciente chega na consulta, eu perguntar assim para ele, o que eu posso te ajudar? O paciente virar para mim e falar assim, doutora, marcaram para mim. Nada, né? Nem eu sei porque eu tô aqui. Mas tô. E a gente vai conversando, vai explicando, vai entendendo. Né? O paciente vai tirando as dúvidas dele, ele vê que não é um psiquiatra, né? Não é um bicho de 7 cabeças. E a gente vai trabalhando. Tem paciente que não vai na consulta. Que não adianta. Não vai. Não aceita. Não aceita. E aí, o que fazer? Porque é difícil, né? Então, às vezes a gente vai fazer um atendimento domiciliar, quando possível. Volto a repetir, por que eu estou falando bastante isso? Porque às vezes a pessoa acha que ela não tem o que fazer. Eu vou falar uma coisa até, Gabriel, que é muito pesado, que às vezes eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando a gente trabalhava na questão da internação, a gente via muito isso, né? Porque nem sempre o paciente vai para uma internação voluntária. Sim. A maioria das vezes é uma internação involuntária, né? E aí as famílias sofrem, choram e por muitas vezes eu dizia o seguinte para a família, eu falava, olha, eu entendo o que vocês estão passando,
O paciente vai ficar com raiva de vocês, ele vai xingar, ele vai brigar, mas vai passar. Porque ele vai entender que o que vocês fizeram para ele foi por amor. E aí, às vezes a situação estava, né, difícil, aí aquele choro, que a gente entende que é um choro doído dos familiares, e eu dizia essa frase, né? Eu prefiro te ver chorando aqui, porque eu vou te acolher. Quantas vezes forem necessárias. Você pode vir chorar aqui na consulta comigo, porque eu prefiro te ver chorando aqui do que te ver chorando em outro lugar. Sim. Você não vai poder ver seu filho ou sua filha depois, né? Então a gente tem que ter uma maneira muito tranquila, e eu acho que a saúde mental, a gente tem que ser, não só na saúde mental, né, como na vida, né, Gabi, a gente tem que ser empático, né, com as pessoas, é você se colocar no lugar do outro, né? Porque é difícil. Sim. E até falando em empatia, me traz uma outra coisa também. Eu acho que é difícil hoje em dia porque as pessoas têm muito isso de, às vezes, não entender o que o outro sente. Sim, né? sim. Ah, eu estou triste. Ah, eu também tô. Eu tô cansada. Ah, eu também tô cansada. Você não sabe o que você não sabe o que tá cansado, né? As pessoas falam isso. Às vezes a pessoa até tenta se abrir, mas o outro não sabe, às vezes, acolher, né? Não sabe entender, não sabe até dar esse apoio, né? Que o profissional vai dar. Ou a pessoa não sabe se abrir também, né? Eu percebo dificuldade. Eu percebo que às vezes tem paciente que a gente encaminha para o psicólogo, né? Porque 90% dos meus pacientes fazem acompanhamento comigo e encaminho para terapia, né? Porque é fundamental. E aí eu acho tão engraçado quando eu falo, você vai fazer terapia e tal. Aí o paciente fala, não, doutora, eu já tenho uma amiga. Não precisa de psicóloga. Falo, não. A amiga é uma coisa, psicóloga é outra coisa. Sim. É claro que a gente sempre tem aquela amiga que a gente faz uma terapia com ela. É claro que todos nós temos. Mas é fundamental que você tenha ajuda profissional. Com certeza. Fundamental, em todos os casos. Casos leves, casos moderados, casos graves, todos os casos, o paciente tem que ter ajuda profissional. Sim. Então, assim, procura um especialista, né, em saúde mental, em psiquiatria, um médico, um psicólogo, com certeza vai ficar mais tranquilo. E o interessante é isso que eu estou te falando, nós falamos do extremo aqui, que é a internação, né? A gente também tem o lado oposto, né? Que tem aquela pessoa que vai na consulta, que posta a consulta, que põe na internet que está no psiquiatra e tá tudo bem. Conheço várias. É muito legal. Que amam a terapia, vão assim, hoje é dia de terapia. E posta, entendeu? A gente profissional, a gente fica um pouco envergonhado, assim. Eu falo para meus pacientes, você pode postar que você está na recepção, mas até por uma questão ética, né, não é legal. Eu brinco que às vezes eu tô em algum lugar, assim, eu vou no mercado, eu vou em alguma loja, e eu já vivi situações onde eu estava em determinados lugares e chegava algum paciente meu. Se o paciente não me cumprimentar, eu não vou cumprimentar ele. Por quê? Porque se eu cumprimentar ele, alguém vai falar, mas você conhece a psiquiatra? Entendi. Onde que você conhece o psiquiatra? Tem uns que adoram, que vêm, que te beijam, falam, essa é minha psiquiatra. Tem outros que viram as costas. Nossa, não quer contar. E a gente tem que respeitar. Claro. Né? Eu acho que tá aí o segredo. Né? Porque o paciente ele tem que sentir à vontade com você. Sim. Ele sabe que tudo que ele falar ali para você naquela sala não vai sair dali. E tá tudo certo. Sim, com certeza. Sobre os tipos, assim, né? A depressão, por exemplo, que é uma das mais comentadas. Ela tem sentimentos específicos? Porque eu já vejo vários casos que às vezes as pessoas falam assim, ai, nossa, mas a pessoa tem depressão, ela nem parece triste. Será que ela precisa parecer triste para ter depressão? Será que é só a tristeza que significa que a pessoa tem depressão? Exatamente, né? A pessoa acha que a pessoa depressiva é aquela que não vai conversar, que vai chorar 24 horas no dia. Depressão não é só isso. Mesmo porque existem pessoas que têm quadros depressivos, né, Gabi? E a vida continua, né? Tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da família. E você não pode parar, né? Não pode parar. Sim. Eu tenho pacientes que contam pra mim, que falam assim, doutora, eu pergunto, você tem chorado? Doutora, a hora que eu choro, a hora que eu entro no banheiro, que eu ligo o chuveiro e choro. Eu fico 1 hora no banho, chorando. É a hora que dá tempo? É a hora que a pessoa consegue. Porque ela tem que mostrar pro outro, e quando eu falo outro, às vezes é no trabalho, às vezes na família, que ela é forte, que ela dá conta de tudo. Sim. E eu sempre digo isso, né? A gente é muito mais forte, quando a gente consegue reconhecer os nossos limites. O que é isso? Até aqui eu dou conta. Daqui pra frente eu não dou conta.
Entende? Não quero ser a super mulher. Não Não existe. quero aguentar tudo. Não preciso, não quero. Ah, não, mas você tem, você precisa, tal. Eu sempre falo, os meus pacientes sabem que eu sempre falo isso, você não tem que nada. Você tem que fazer o que você dá conta. Sim. Então, a depressão, ela pode vir, sim, com uma tristeza profunda? Pode. Uma tristeza profunda, que a pessoa não se alimenta, que a pessoa não toma banho, que a pessoa não consegue fazer a higiene dela? Pode. Tá? Mas ela pode vir com desânimo, com uma apatia, a pessoa vai perdendo o interesse das coisas que traziam prazer para ela. Então, por exemplo, para de ir na igreja, para de comer um lanche, coisas que davam para de fazer exercício físico, ela vai parando. Né? Então, é por isso que a gente tem que não é simples. Por isso que a gente tem que avaliar, tem que ter o acompanhamento com profissionais especializados, para a gente fazer o diagnóstico correto do paciente e poder ajudá-lo da melhor maneira possível. Sim. Né? Porque quando o paciente ele vem para a gente, Gabi, a gente vai avaliar esse paciente. Tá. O paciente, em muitos casos, já tem que fazer o uso da medicação. Tem que fazer a terapia. Tem que fazer o exercício físico, que é fundamental. Tem que ter uma religião, não importa qual é a sua religião, mas a gente tem que acreditar em algo. Então, por quê? Porque a gente tem que... nós somos um conjunto de coisas. Adianta só eu tomar remédio? Não, querido, não vai adiantar. Adianta só eu ir na academia? Às vezes você demora, e eu falo para os pacientes, como é interessante, né? Às vezes o paciente, ele vem com um quadro arrastado, já seja de ansiedade ou de depressão, que ele aguentou até aquele momento que ele procurou ajuda. Por quê? Porque ele está fazendo exercício físico, porque tem a questão da religião forte para ele. Aí ele aguentou chegar até ali, mas chega uma hora que ele olha, ele fala, gente, eu não dou mais conta do negócio. Né? Então, o paciente fala, e é tão comum, a gente fala tanto de saúde, né? A gente tem tanta coisa aí falando de saúde, de exercício físico, muitas pessoas não conseguem entender a questão do exercício físico. Sabe quando o paciente entende o exercício físico? Quando eu falo assim para ele, se você... Hoje eu atendi uma paciente, inclusive, eu falei assim para ela, a terceira consulta hoje. Falei, como é que você tá? Ela falou assim, doutora, você me deu uma opção de escolha. Ou eu ia fazer exercício físico, ou você ia aumentar a minha medicação. Estou fazendo exercício físico. Isso acontece sempre. Às vezes o paciente está super bem, eu já posso chegar na questão de começar a diminuir a medicação dele, só que ele está sem exercício. Aí eu falo para ele, enquanto você não tiver rotina e constância de exercício, eu não vou nem pensar em diminuir seu remédio. Então a gente vai falando um pouquinho isso para ver se a pessoa consegue entender como é importante a gente fazer tudo junto. A terapia, o exercício físico, a medicação, a questão da religião, as nossas relações interpessoais, é um conjunto de coisas. É o equilíbrio. É o equilíbrio, sabe por quê, Gabi? Para quando vier a situação, o problema, você conseguir equilibrar o negócio. Sim. E entender que não substitui, né? Nada substitui. Que às vezes eu vejo que tem gente também assim, não, eu não preciso da terapia porque eu faço academia. Não. Aí se afunda naquilo. Exatamente, aí você fica ali naquele negócio, naquela coisa... Usa de fuga, exatamente, né? Então assim, é um conjunto de tudo isso que eu tô falando aqui, ajuda profissionais qualificados. É isso. Sim. Né? E você acha que tem algum tipo de síndrome, algum tipo de doença que vem crescendo nos últimos anos? Porque a gente vê que tem algumas que vão ficando mais conhecidas, né? Por exemplo, o burnout é uma coisa que alguns anos atrás não se ouvia falar tanto, hoje a gente vê as pessoas comentando bastante. Sim. Teve uma época que a gente via bastante as pessoas comentando sobre distúrbios alimentares, por exemplo. São porque eles vêm crescendo mesmo o número de pacientes ou não porque cresceu o conhecimento sobre eles? Eu acho que são as duas coisas, né? É claro que as pessoas têm muito mais informação, primeira coisa. E o número de pacientes está aumentando. Como eu disse para você no começo, a gente tem feito diagnósticos de pacientes muito jovens. Então, se a gente levar em consideração, o TDAH é uma coisa que é uma crescente. Também. É uma crescente. Né? Então, épocas diferentes, e aí eu acho que depende do que pode acontecer na mídia também, por isso que a gente tem que ter muito cuidado de como falar da saúde mental, né? Especificamente nesse mês de setembro agora,
que é uma ação, que é o mês que foi escolhido por uma ação da saúde mental, sobre o Setembro Amarelo, da prevenção do suicídio, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado de falar sobre isso. A gente tem que trazer as informações para as pessoas começarem a ter o entendimento, né? Onde procurar ajuda, quando procurar ajuda, que é fundamental a ajuda, né? Não de uma maneira, isso a gente percebe que às vezes acontece, que vai despertar uma curiosidade, mas peraí, o que é isso? Como é que comete o suicídio? Como é que faz o suicídio? O que é déficit de atenção? O que é TDAH? O que é autismo? E é tão interessante que às vezes o paciente, como tem a questão da informação, às vezes o paciente ele chega para você, ele fala os sintomas de livro. E ele busca o conhecimento sobre. E o que ele está te falando, ele está verbalizando, mas não é aquilo que você está enxergando. Né? Por isso que é fundamental que passe, vou dizer novamente, isso é muito legal, muito importante, que as pessoas passem com profissionais formados que têm especialidade. Eu tenho muito paciente que chega e fala assim, doutor, eu tenho TDAH. A pessoa te dá aquele... Chega e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu tenho déficit de atenção, eu quero tomar tal remédio. A pessoa se auto-coloca dentro daquela doença. E aí, por qual motivo? Aí você olha, você começa a avaliar, para não, você não tem. Não tem. Aí você explica o que é, você começa a tratar o paciente de outro diagnóstico, aí ele volta no outro mês. Doutora, mas eu acho que eu tenho, viu? E às vezes doutora, eu tenho que tomar tal remédio. Não, querido, você não tem indicação de tomar esse remédio. E você vai explicando, você tem que fazer uma psicoeducação com esse paciente, né? Porque e por isso que é fundamental isso que a gente estava falando, sabe, Gabi? É um conjunto de coisas. É o exercício, é a terapia, é a religião, porque você começa a ter um entendimento de você como pessoa. Sim. Esses dias eu atendi uma paciente que ela tem um diagnóstico importante e ela não queria, olha que interessante, ela não queria aquele diagnóstico. Ela não queria ter aquele diagnóstico. E por que você não quer ter esse diagnóstico? Perguntando para ela, né? Que ela eu já era a quarta psiquiatra que ela estava passando, porque os outros 3 disseram daquele diagnóstico. E no começo eu não entrei. Sabe quando você escuta, mas você entendia a angústia da pessoa? Aí eu virei para ela e falei assim, o diagnóstico não vai te definir. Nós temos que cuidar de você como a gente tem que cuidar. Exatamente. Você entende? Então, por isso que é fundamental você ter um bom relacionamento com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo. Às vezes o paciente fala assim, doutora, você indica psicólogo? Eu falo, deixa eu te falar, você que tem que gostar. Tem que se identificar. Porque às vezes você vai chegar né? no meu consultório, o paciente não gosta de mim, não gosta da cor do meu cabelo, Sim. não gosta da roupa que eu tô. Gente, é normal. É normal. Sim. Tem paciente que não gosta do jeito que você conversa. Tem que gerar uma identificação. E aí né? você entende também que às vezes o paciente, ele não volta, ou ele não quer, ou ele briga com você, porque acontece o paciente brigar com a gente, mas é sobre ele, não é sobre a gente. Sim. Mais uma vez, por isso você tem que ir em profissionais capacitados, porque você não vai, eu não posso brigar com o meu paciente. É sobre ele, não é sobre mim. Entende? Sim. Doutora, mas eu quero tomar a medicação porque eu tenho TDAH. Você não tem. Benção. Não queira ter, não é pra querer Você ter. não tem. Então, a saúde mental, a psiquiatria é uma especialidade muito interessante, Gabi. Muito Uns interessante. não querem o diagnóstico, outros querem o muito. diagnóstico. Uns não querem o diagnóstico, outros querem muito. Né? Às vezes tem Deus. paciente que a gente passa a medicação porque é necessário passar determinadas medicações. O paciente não toma de jeito, porque ele não quer ficar dependente do remédio. Por outro lado, chega aquele paciente que ele quer tomar todas as medicações. E quando você começa a perguntar, de tal, já tomei. Ama remédio. Né? Então, existe muitos extremos, tá? Sim. Eu brinco, se todo mundo fosse 40, tava bom. Não, é 8, é 80. Ninguém consegue... Intenso, super intensos. E nem todo caso é para medicação, né? Não, às vezes não. Às vezes não. Às vezes o paciente ele vai tomar medicação por um período ali, que ele tá com um diagnóstico, uma doença bem reativa, alguma situação que ele viveu, algum estresse, algum trauma que ele passou, entendeu? Aí tem um período determinado que ele vai tomar a medicação.
Então, mas o importante é que se as pessoas entendessem que começou a perceber que alguma coisa não está bacana com você, que você está mais angustiado, que você está muito ansioso, procura ajuda o quanto antes. Porque quanto antes a gente começar a tratar, melhor vai ser a evolução dessa doença. Mais fácil, né? E não parar a medicação do nada, Melhorou né? para o remédio. Ah, parei porque eu tô ótima. Tá bom porque tá tomando remédio. Sim. Entende? Não pode cortar de uma hora para outra. E aí a gente vai avaliando esse paciente, cada caso é um caso. Às vezes no meio do caminho, você sabe que a questão da pandemia foi um momento. Eu, por experiência pessoal, eu tinha muitos pacientes que estavam em processo de alta antes de começar a pandemia. E aí veio a pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu. E os pacientes, eu não consegui tirar a medicação, nós continuamos o tratamento por mais tempo, né? Por conta de toda aquela mudança que a gente teve. E muitos pacientes, muitas pessoas, né, adoeceram após a pandemia. Seja pela mudança de vida que a gente teve, né, todos nós, seja pelas percas, que as pessoas tiveram inúmeras perdas, né, e não conseguiram vivenciar essa questão do luto, né, então parece que o negócio ficou parado ali, a gente não conseguia entender. Então muitas pessoas foram para o psiquiatra pós-pandemia, muitas. E eu acho que a pandemia foi um marco muito grande ali para a saúde mental, porque ela testou as pessoas de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Você não vai sair de casa. Você não pode. Não pode sair de casa, você vai mudar toda a sua rotina do dia para a noite. E aí, quem perdeu alguém não vai vivenciar o luto, porque você não vai ter aquela coisa de, vai velar a pessoa, Então foi bem... Você não consegue fechar, o medo, né? Você não consegue fechar aquele ciclo. E o medo, por exemplo, o medo, ele capacita a gente. Sim. Você trava. O tempo inteiro com medo. Como é que vai ser? Quem é o próximo? O que vai acontecer? Só que eu tive pacientes também que depois da pandemia, falaram, doutora, pandemia, para mim, foi tudo ok. Passou tranquilamente. Passou tem tranquilamente. Gente que surtou literalmente. Tem gente que surtou, teve gente que passou tranquilamente. Sim. E aí que vai da questão individual de cada um, da resiliência, da questão da fé. Por isso que o paciente ele é único. Cada um é um. Né? Então, pandemia, nós tivemos um aumento dos diagnósticos, das doenças psiquiátricas pós-pandemia? Sim, tivemos. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte... Doutora, a pandemia não mudou nada na minha vida. E a gente tem que respeitar também. Porque às vezes a pessoa ela tinha uma rotina de vida, que ela morava ali no sítio dela, na chácara dela, não era de sair. Você tem que respeitar essa pessoa também. Às vezes já trabalhava de casa. Às vezes já trabalhava de casa e está tudo bem. Né? Então, o que a gente percebe, né? E aí, eu acho que é importante dizer, esse momento que a gente está, a informação, voltando na questão da informação, que nós estamos falando sobre isso hoje. A informação na pandemia, ela foi boa para algumas pessoas e foi horrorosa para outras pessoas. Sim. Tá? Quando as pessoas estão atrás do telefone, nas redes sociais, elas acham que elas têm o direito de falar tudo o que elas querem. Sim. Isso que eu estou te contando aqui agora. Teve gente que falou assim para mim, doutora, para mim a pandemia foi ok. Essa pessoa pode ser criticada. Como ok? Exato. Mas é a história dela. É aí que está a questão da vida. É você respeitar o outro. É você respeitar a opinião do outro. Né? Sim. Se a gente conseguisse compreender isso, eu acho que a gente sofreria menos. As particularidades de cada um, né? Exatamente, porque assim, às vezes o paciente ele olha na internet, ele lê uma coisa que ele sabe que não é real, mas ele acha que é real. Aí ele começa a procurar um padrão... que ele não vai achar. Então, a questão de transtornos alimentares. Sim. A internet, ela passa os filtros. Todo mundo é muito bonito na internet. Exatamente. Quando a pessoa ela já não está com a autoestima dela muito boa, ela vê aquilo, ela fala, meu Deus, às vezes o paciente traz as informações, eu falo, mas você já se perguntou se isso é real? Se perguntou? Eu acho que essa coisa de redes sociais já né? Mas eu acho que tem tomado uma proporção cada vez maior. Porque na internet a gente é o que a gente quer ser. Exatamente. E as pessoas vendem ali uma imagem. As marcas compram uma imagem do que elas vendem. Então, é o relacionamento perfeito, é o corpo perfeito, é a maquiagem perfeita, é a vida perfeita. E as pessoas se baseiam naquilo. E isso gera sofrimento. Muito.
gera muito sofrimento. Se a pessoa se basear, eu quero ser aquilo, a gente vai sempre correr atrás de uma coisa que é Gera muito inalcançável. sofrimento. E aí, às vezes ali na rede social, a blogueira X fala, ai, eu tive um quadro depressivo, tal. Aí o paciente olha aquilo, ele fala, mas gente, como assim? Às vezes você compara. E aí, por isso que a informação correta é fundamental. Eu acho muito legal quando eu vejo as pessoas da mídia falando que tiveram um diagnóstico e foram atrás de tratamento. Sim. Essa frase, olha, eu tive um diagnóstico e eu fui atrás de tratamento, é maravilhoso. Sim. Porque são pessoas formadoras de opinião. Com certeza. Né? Então, assim, a informação correta salva vidas. Os profissionais corretos e capacitados e os especialistas salvam vidas. Isso a gente tem que ter em mente. Né? Às vezes você vai ver, eu já vi situações assim, onde o paciente estava fazendo uso de uma medicação e aí começou a ver na internet que a pessoa tomava o mesmo remédio que ele, aí foi fazer outros tipos de tratamento e aí a pessoa falou que se curou e parou de tomar o remédio. Aí o paciente parou. E eu sempre gosto de explicar o seguinte ao paciente: olha na minha mão, meus dedos não são iguais. Você acha que algum ser humano é igual ao outro? E é muito legal que às vezes tem paciente que fala assim, doutora, eu vi um negócio na internet, o que você acha? O que você acha? Fala, olha, eu não acho nada. Complicado. Eu não acho nada. Ou às vezes fala, doutora, você acha que é bom? Você acha que é legal para mim? Eu falo, olha, você tem indicação. Então, você vai construindo uma relação, você vai explicando para o paciente. Então, a informação, quando bem formada, é boa. Mas, ao mesmo tempo também, Gabi, olha como é complexo o nosso papo. Porque às vezes a pessoa ela vai ouvir o que ela quer também, né? Sim. Ela faz o recorte na cabeça dela, ela escuta o... Vai pegar só aquele trecho. Ela escuta o contexto que ela quer. Sim. Porque nós somos seres humanos, não somos assim, complexos. Sim. Né? Exatamente. E até essa questão do, eu vi o outro e fiz igual, né? Me comparei ali, ele parou de tomar o remédio, eu parei também. Acho que se basear na experiência do outro é complicado até por aquele, mas ela passou por isso, por que eu não passei? Por que eu ainda tô passando por isso, né? Então eu acho que cada um tem um tempo. Às vezes eu acho que a pessoa... Tem gente que trata durante anos, tem gente que melhora super rápido. Exatamente. Depende muito, né? Não sei se o nível... Porque, eu gosto de falar, depende da pessoa. Porque às vezes a pessoa ela tem uma capacidade de resiliência gigantesca. Ela vai ter os problemas na vida dela e ela vai enfrentar aquilo com mais tranquilidade. Não que ela não vai sofrer, ela vai sofrer. Mas ela enfrenta, porque ela faz terapia, porque ela tem a questão da religião forte para ela, porque ela tem a questão do exercício físico. Então ela vai ter problema? Vai. Mas ela vai passar com mais tranquilidade. Diferente de uma pessoa que, às vezes, não tem todo esse conjunto, não faz, ou não era da realidade, da rotina, da cultura, realmente enxergar como um todo. Né? Porque eu da saúde mental, a gente psiquiatra, a gente não avalia, a gente avalia o paciente como um todo. Eu tenho que saber se os exames dele estão tudo bem. Porque, às vezes, ele pode ter alterações clínicas que podem estar desencadeando aquele quadro psiquiátrico dele. Alterações clínicas, assim... De exame, né? Às vezes ele tá com outro diagnóstico clínico, né? Que interfere. Que vai interferir na saúde mental dele, no quadro psiquiátrico dele. Entendi. Então a gente tem que... Por isso que a gente avalia o paciente como um todo. Às vezes tem paciente que tem que acompanhar com psiquiatra, com endocrinologista, com psiquiatra, com neurologista, com psiquiatra, com reumatologista, com psiquiatra, com ortopedista. E às vezes uma disfunção física pode ter origem mental. Também. É psicossomático? Psicossomático, Às vezes o paciente ele tem uma dor no corpo inteiro, o médico revira de ponta cabeça, o ortopedista, ele não tem nada. Cabeça. E eu brinco assim, que às vezes tem paciente que fala assim pra mim, doutora, tem diferença de remédio tal, para remédio genérico, para remédio manipulado, para algo do tipo? Eu brinco para ele, falo assim, engraçado, né? A sua cabeça, você tinha que querer o que há de melhor para sua cabeça, não é? Sim.
Exatamente. Se for pro coração, você quer o remédio mais caro. Ninguém fica perguntando pro cardiologista se tem genérico. Agora, pro psiquiatra, vocês perguntam. Que é o mais barato. Então, se a nossa cabeça não estiver boa, se a nossa cabeça não funcionar, o negócio dá uma empacada. Viu? Todos os sentidos. E aí a gente ouve muito, né? Às vezes, essa dor é psicológica. E aí deixa por isso mesmo, né? É a dor psicológica. Então é da sua cabeça. Às vezes tem paciente que fala assim, doutora, eu não consigo entender por que eu tô assim. Eu não tenho problema. Por que eu tô assim? A gente vai explicar. A gente vai explicar por que você tá assim. Tem gente que não aceita estar doente. Gente que não aceita. Não, por que eu tô doente? Eu trabalho, eu tenho uma família, tá tudo bem. E nesses casos de tá tudo bem, pode ter uma origem lá atrás? As doenças psiquiátricas, elas têm várias causas. Causas genéticas, causas do meio externo. Às vezes um estresse que você está passando ali, um trauma que você passou no seu ambiente de trabalho, na sua casa, um acidente. Né? Várias causas. E é comum a pessoa não identificar a causa? Tipo, eu cheguei lá, não achava que eu tava com aquele diagnóstico. Aí quem vai fazer o diagnóstico somos nós. E daí a gente vai mostrar aquilo para o paciente. Né? Por isso que a terapia também é fundamental, porque o que é a terapia com o psicólogo? É o seu autoconhecimento. E vem trazendo essas informações. É você entender o seu limite. Entende? Por isso que a terapia ela é fundamental. Todos os pacientes tinham que fazer terapia. Todos. Todos os pacientes, não, todas as pessoas, né? Sim. Não só paciente, todas as pessoas tinham que fazer. Porque daí quando você faz a terapia, você... Não que você não entenda. Mas eu faço terapia, eu sofro. Mas você vai sofrer. Você vai ficar triste. Sim. Às vezes você está lidando com coisas que você não queria lidar. Exatamente. E qual que é o processo da terapia? Você entender, e na psiquiatria a gente faz isso também, você entender que você não tem controle de absolutamente nada. Você não vai resolver o problema do outro. A gente não fala assim, mas se eu fosse o fulano, eu fazia isso, isso e isso. É fácil falar, né? E nem o outro vai resolver o seu, nem o outro vai resolver o seu. Exatamente. Então a gente tem que dar nome aos bois, cada um resolver o seu problema, tá tudo bem. Não adianta, às vezes, depositar a felicidade no outro, depositar a solução no outro. Colocar a culpa no outro. A culpa, a dependência emocional, que a gente vê muito. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu tento trabalhar com meus pacientes, sabe, Gabi? E eu sempre faço essa pergunta aos pacientes. Quem que é a pessoa mais importante para você? Quem que é a pessoa mais importante? Meu marido, meus filhos. Não é você? A pessoa mais importante é você. Se você não entender isso, e muitas vezes a pessoa não consegue entender. Porque quando você está bem com você mesmo, quando a sua autoestima está legal, você não aceita qualquer coisa. Com certeza. Você não aceita. Né? Então, assim, nós vamos ter desafios na vida? Vamos. Então, quer dizer que tudo o que acontecer na nossa vida vai ter uma ligação na saúde mental? Nem tudo. Só que hoje nós vivemos num mundo onde a gente tem que ir, a gente tem que fazer, a gente tem que acontecer. E se você não entender isso, se você não cuidar da sua saúde, você vai sofrer. Né? E aí, muitas pessoas não conseguem falar sobre o seu sofrimento para ninguém, nem pro profissional, nem para a família. E aí acontece o que vem aumentando, que é o número do índice de suicídios. Que às vezes a pessoa comete suicídio, aí a pessoa que tá, o amigo do trabalho fala assim, mas gente, como assim eu não percebi? Porque às vezes ele não demonstra. Exato. Entende? Então não se culpe. Diferente de, às vezes a pessoa ela tá dando todos os sinais para você. Que ela não tá bem, que ela tá, né? E aí não faz nada. Às vezes tem gente que não consegue demonstrar. E aí chega as notícias, todo mundo fica assustado. Né? Por isso que é fundamental a gente conversar sobre o tema, a gente falar, trazer informação de qualidade, né? Para as pessoas identificarem e procurarem ajuda o quanto antes.
Sim. Às vezes a pessoa não vai identificar, mas o colega que está do lado, que está ouvindo isso Vai daqui, identificar vai do falar, outro. mas ela está falando isso daí, nossa, é verdade, eu percebi que ultimamente no trabalho ela começou a ficar mais quieta. Tá esboçando umas emoções diferentes. Né? Então a gente tem que estar olhando, e eu gosto de falar isso, como a gente está dizendo aqui, você não tem que colocar a culpa no outro, mas você ouvir com o coração aberto, fala, poxa, será que eu não estou bem? Vou passar. E tem uma coisa legal, às vezes tem paciente que fala assim, doutor, eu vim aqui para saber se está tudo bem comigo. Só pra ver se tá tudo ok. Você acredita? E aí eu brinco e falo, olha, fica tranquila, quem tem medo de perder o controle, não perde, tá? Será que eu tô normal mesmo? E a gente brinca. E também tem essas pessoas que vão falar, doutora, eu vim aqui para saber. Porque a minha mãe morreu, tal. Querido, você tem que sentir, você tem que chorar. Tá tudo certo. Tá tudo bem, viva a sua emoção. Entende? Então, sempre é importante a avaliação. Sim. E esses traços de personalidade, eles podem interferir, por exemplo, assim, pessoas que são mais fechadas, que não demonstram. A pessoa, por mais que ela esteja sentindo lá um turbilhão de emoções, ela não consegue falar, ela não consegue falar, eu estou triste, estou com raiva, estou decepcionada. E já outras não, né? Qualquer coisa já abre a boca, já fala, já chora. Isso interfere, assim, quem é fechado às vezes tem uma predisposição maior ou não? Todos nós temos uma característica de personalidade. Todos nós, né? Existem personalidades, e às vezes as pessoas falam muito sobre isso, que ultrapassam, o limiar é muito tênue, da questão patológica, né? Que a pessoa ela tem uma personalidade tão rígida que vai prejudicar o comportamento dela também. Né? Então é sempre importante a gente fazer essa avaliação. A pessoa que é mais introspectiva, ela pode desencadear um quadro depressivo? Pode. Ela vai ter mais dificuldade de verbalizar. Às vezes tem paciente que vai na consulta que ninguém sabe que ele faz o tratamento, só ele. Às vezes eu preciso conversar com a família, eu falei, eu gostaria que você trouxesse, doutora, ninguém sabe que eu venho no psiquiatra. Não quer. Não quer. É claro, se for uma situação extrema, onde a gente tem que trazer informações, conversar com a família, a gente vai entrar em contato. Né? Mas a gente tem que respeitar esse paciente também. A questão da personalidade, todos nós temos a nossa personalidade, a nossa característica da nossa personalidade. E a gente tem que respeitar também. Existem algumas que ultrapassam o limiar aí do que abre aspas, normal, algumas sim que já entram no diagnóstico psiquiátrico. Tá? Que também é difícil de ser feito. A gente tem muito na mídia que fala de algumas personalidades. O fulano é isso, o fulano é aquilo. Só quem faz o diagnóstico é o psiquiatra. Não é a internet que faz diagnóstico. Sim. É porque minha mãe é tal coisa. Não vou nem falar o termo para ninguém ficar pesquisando, tá, Gabi? Não vai lá no Google já. Mas por que você acha que a sua mãe tem essa personalidade? Porque ela é assim, assim, assado. Aí eu fico olhando para você e falo, será que é a mãe mesmo que tem transtorno de personalidade ou é o paciente? Eu sempre vejo comentários em rede social, eu entro a ver. Eu vejo vários diagnósticos. Nossa, porque eu tenho um marido, vou dizer, eu tenho um marido, o paciente fala, porque minha irmã é narcisista. Porque minha mãe é borderline. Cara, se você soubesse o que é isso, você não falava um negócio desse. Sim. Né? E muito comum o paciente chegar para nós, a gente sempre pergunta se tem alguém na família que faz tratamento psiquiátrico. Às vezes tem um paciente que fala assim, bicho, doutora, todo mundo. Fala, mas tem diagnóstico? Não, doutora, todo mundo tinha que fazer, mas ninguém vai. Porque o meu pai é tal coisa, minha irmã é tal coisa, o meu filho... Mas ninguém foi diagnosticado. Mas ninguém foi diagnosticado, entendeu? Ninguém faz tratamento. Ele se autodiagnosticou. Ou o filho que diagnosticou todo mundo. Entendi. Mas ele nunca passou por um psiquiatra. Isso acontece. A gente tem que ter cuidado. Chega a fazer uma terapia familiar conjunta para ver o diagnóstico real. Exatamente. E eles podem ser associados, por exemplo, normalmente a pessoa ter uma depressão e ter uma ansiedade? Pode sim. Tem algum que é mais comum ou não? Por exemplo, se a pessoa tem uma síndrome do pânico, ela necessariamente ela vai desencadear... Pode ser que o paciente tenha síndrome do pânico, pode ser que tenha mais quadros de ansiedade associados, tá? Mas não quer dizer que um paciente depressivo não vai ter uma crise de pânico. Pode acontecer. Entendi.
Tá? Então, por isso que é um diagnóstico global que a gente tem que fazer de paciente. Tem alguns eixos que a gente faz o diagnóstico do paciente. Pode levar o outro. É. E outros são, assim, genéticos, genéticos que eu digo assim, desde que a pessoa nasce. Por exemplo, o autismo, ele pode ser diagnosticado desde criancinha, né? TDAH também. Também. Existem Você outros sabe que também vem não. aumentando muito o número de quadros diagnósticos de depressão em crianças. Nossa, Né? Quadros psicóticos em crianças. Por isso que a psiquiatria infantil ela é fundamental para o nosso trabalho. Existem alguns psiquiatras, eu não sou especialista eu não sou psiquiatra infantil, né? Mas é fundamental o trabalho dos psiquiatras infantis. Porque quanto antes for feito o diagnóstico dessa criança, melhor vai ser a evolução dela. Porque às vezes tem paciente que se atende com 18, 20 anos, você vai colher a história desde lá, pequenininho, já tinha alteração. já sofre desde novinho. Né? Então, os diagnósticos de crianças, eles estão aumentando bastante. E aí, se não é tratado, ele pode desenvolvendo outras coisas, Sim, né? sim. Que foi o que você falou lá no começo. Sim. Entendi. E o que você daria de dicas, assim, para as pessoas cuidarem delas da saúde mental, assim, principalmente nesse mundo atual, que a gente sabe que cada vez a gente tem mais acesso à informação, mais rede social, mais a rotina mais acelerada, mais tarefas, né? Eu acho que não existe, infelizmente, né, Gabi? Seria muito bom se existisse a fórmula de bolo, né? É verdade. Se você fizer isso, você não vai ter depressão, você não vai ter ansiedade, você não vai ter crise de pânico. Seria seria maravilhoso, seria perfeito, seria o melhor dos mundos, né? Mas o que eu digo para os meus pacientes, e é o que eu busco para a minha vida também, que não adianta você falar e você não fazer, é você ter uma rotina de exercício físico, é você dormir bem, é você se alimentar bem, e é você ter uma religião. Se você conseguir ter o equilíbrio disso, quando os problemas vierem, quando você tiver algum diagnóstico psiquiátrico, quando desencadear alguma coisa, você vai passar com mais facilidade. Não que você não vá passar. Né? E, acima de tudo, reconhecer o seu limite. Eu acho que essa frase, eu sempre digo ela para os pacientes, para as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, vou repetir pela segunda vez, você é muito mais forte quando você reconhece seus limites. No trabalho, por exemplo. Porque o meu chefe fala isso. Você vai falar, até aqui eu dou conta de ir. Daqui para frente eu não dou. Com os filhos. Aqui você dá conta, daqui você não. Até aqui você dá, ali você não dá. Né? Então a gente tem que ter essa tranquilidade. Nossa, tem dia que você está nervosa? Claro que tem, a gente é ser humano. Só que se a gente buscar isso para a nossa vida, se a gente buscar o equilíbrio diário para a nossa vida, é fácil? Não é fácil. De jeito nenhum. Sabe quando você tem uma semana inteira de intensa de trabalho? Você vê que você está cansado na sexta-feira? Cara, dorme no sábado até a hora que você pode. Dorme no domingo até a hora que você pode. Não. A semana inteira, amor, trabalhou. No sábado vai fazer isso, vai fazer aquilo. Às vezes nem é por você. É para agradar o outro. E você? Entenda, não é para você ser egoísta, só vou fazer as coisas para mim e vou deixar o outro de lado. Não. É você reconhecer o seu limite. É você buscar o seu equilíbrio diário. É você entender que existem momentos que você vai chorar. É você entender que existem momentos que você vai estar triste. E respeitar tudo isso. Né? Eu acho que são sugestões que eu trago isso para minha vida. E me ajuda muito. Hoje eu estava falando sobre isso. Eu tenho um trabalho que eu lido com a vida das pessoas. Eu cuido da saúde mental das pessoas. Se eu não estiver bem emocionalmente, como é que eu vou cuidar daquele paciente? Exatamente. Né? Então, assim, é inegociável para mim o exercício físico. Eu tenho que fazer o exercício físico. Eu tenho que dormir bem. Eu tenho que estar fortalecida na minha religião, no que eu acredito. No meu Deus vivo. Entende? Essas 3 coisas eu consigo fazer muito bem. Eu como direitinho? Não. Gosto de umas besteiras. Entendeu? Mas eu já consegui entender que se eu não dormir bem, se eu não fizer o meu exercício, eu vou ficar mais cansada. Sim.
né? Então, dentro da realidade de cada um, e isso é importante dizer que cada um tem a sua realidade, Gabi. Você tem que fazer essas adaptações. Pode ser que você consiga fazer as adaptações com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos. Tem gente que não consegue a vida inteira fazer. Entende? Não consegue. E colocando como meta mesmo, né? Mas metas para amanhã, tá? Sim. Não é? O ano que vem. Não é para ano novo. Gente, vamos viver a vida. Amanhã. Esses dias eu postei um negócio nas minhas redes sociais que eu gosto muito daquele vídeo. Muito. Arruma tua cama todo dia. Começa pelo fácil. Arruma tua cama. Se você arrumar a cama 10 dias você vai entrar, seu quarto vai estar ajeitado. Uma paciente minha, uma vez, ela falou assim pra mim que ela acordava, ela ia do sofá, da cama pro sofá. Do sofá pra cama. Era esse ciclo que ela ficava. Nós começamos a trabalhar coisas básicas com ela. Quando ela voltou pra mim na consulta, falou assim, doutora, eu tô acordando, tô arrumando a minha cama. Eu vou pro sofá ainda. Só que eu arrumo a minha cama. Já ganhou um hábito melhor. Uma paciente perguntou, doutora, mas o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer o que você dá conta. É arrumar a cama que você dá conta? É pentear o cabelo? Se a gente observa até o jeito que o cabelo do paciente tá penteado. Sim. Tem gente que que não consegue pentear o cabelo. Que não consegue fazer higiene. Sim. E existem outras pessoas que têm que tem que se maquiar para estar atrás de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Assim. Então, por isso que não dá para a gente julgar. As avaliações, elas são individuais. Sim. Elas são individuais. Então, se eu pudesse fazer alguma coisa, falar alguma coisa, né? Eu acho que seria isso, todos nós buscarmos o equilíbrio diário da nossa vida. Reconhecendo as nossas fraquezas, sofrendo quando necessário, porque a gente vai sofrer. A gente vai ficar preocupado com algumas coisas, mas que isso que a gente está sentindo não paralise. Saber lidar com essas emoções, né? Porque às vezes a gente não sabe. E também, às vezes tem gente que acha que não pode sentir nada ruim nunca, né? Exatamente. Não, eu não posso chorar, não posso ter raiva de nenhum momento, não posso ficar nervoso. Exatamente, não é assim. E aí, senão você vira um robô também, né? E tem muito por aí andando, né? Tem. Tem muito robô por aí andando, Gabi. Muito bom. É difícil. E eu acho até sobre, né, você falou, o exercício. Às vezes as pessoas, acho que colocam como meta errada, né? Eu vou fazer o exercício, mas eu vou lá fazer um exercício que eu odeio. Não, faz um que você gosta. No mínimo, né? Acha lá um que você gosta e que aí vai ser prazeroso. Aí vai fazer bem pra sua cabeça, aí você vai gostar de fazer. A questão da estética, eu falo pro meu paciente, né, quando eu indico isso. Falo, a última coisa que você vai observar é a questão estética, porque os benefícios que o exercício traz antes são tremendos. E tem a questão hormonal, né? Muitas coisas, entendeu? Tipo assim, músculo é vida, a gente tem que trabalhar isso. Às vezes eu pergunto pro paciente, como é que você quer estar daqui 10 anos? Sim. Né? Então, é esse entendimento que a gente tem que falar sobre isso. É uma psicoeducação. Você tem que trazer essa informação, porque às vezes o paciente não sabe. Né? E ele tem que te perguntar também, você tem que responder. Sim. E até quando você comentou descansa no sábado, se você for... Gente, a gente é tão acostumado a ficar, às vezes, num ritmo tão acelerado, se a gente para descansar, parece que a gente está fazendo algo errado. Exatamente. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Não, às vezes você precisa só parar e ficar sem fazer nada. Tem gente que tem uma rotina de trabalho que a folga é na segunda-feira. Descansa na segunda. Sim. A palavra folga é para isso, é para descansar. Desliga a cabeça um pouquinho, larga o celular, para de olhar. Deixa o telefone ali, para de olhar para ele, vai dormir. Doutora, eu não consigo dormir à noite. Fica com o telefone grudado? Doutora, mas eu tô tomando remédio, não tô dormindo. Toma um remédio e fica mexendo no telefone. Eu falo, não, querido. Desliga o seu telefone, deixa o telefone longe lá, toma seu remedinho e vai e tá tudo bem. Você vai dormir. Sim. E você acha até que o filtro do que a gente consome, a gente falou assim daquelas coisas perfeitas, que se a gente se basear, a gente entra em parafuso, mas e das coisas negativas também. Porque a gente recebe um turbilhão de notícias. Informação. E se a gente quiser ficar vendo só notícia ruim, vai ter lá só notícia ruim. Isso também pode interferir? Com certeza. Filtrar também. Então, assim, tem se dito, e é verdade, tem que tirar a tela de criança, ou diminuir dentro das possibilidades
da realidade de cada um e as telas dos filhos. Porque a pessoa vai ficando olhando para aquele, é igual a gente. E você vai entrando... Você fica, e aí das coisas boas do telefone. O telefone tem um aplicativo que ele mostra para você quanto que você usa de redes sociais. Isso é interessante. Coloca, olha, essa semana eu vou usar menos. A vida é tão bonita fora de uma tela de telefone. Sim. Pode ser frase feita, piegas, mas as coisas, as pessoas estão... O simples não está sendo bem feito. O básico a gente não está conseguindo fazer. Né? Então, às vezes, as crianças hoje em dia, eu tenho filhos e super comum, meu filho ontem queria saber um negócio, uma informação, ele colocou lá, eu quero saber quantas Champions League, quantos ganhou um time de futebol. Já sabe. Então, existem o que a gente... Aí que está a questão do equilíbrio, Gabi. É você pegar o que a internet, o que as redes sociais podem te trazer de bom. Quando acontecem essas tragédias, igual a última tragédia que aconteceu, infelizmente, no Rio Grande do Sul. As pessoas começam a ficar angustiadas. Toda hora você fica olhando aquilo. Né? É a questão das queimadas. Se você ficar com o seu telefone, você está viciado. Você fica olhando só aquilo, você vai ver só notícia ruim. Você vai ficar angustiado. Sim. Você vai ficar deprimido. Todos nós, a gente é ser humano. Sim. Então, mais uma vez, eu penso que essa busca do equilíbrio, essa palavra equilíbrio, é difícil encontrar. Todos nós, tá? É difícil encontrar o equilíbrio. Então, quando a gente... E é uma busca diária. Uma busca diária. Sim. E para quem já está, assim, às vezes em tratamento, quem está passando por um momento difícil, como que ela pode... O que ela pode levar aí de mensagem para ela acreditar que é possível passar por isso? Que existe tratamento, que é sim algo que... Porque muitas vezes ela pode acreditar assim, não, eu não aguento mais, eu não vou conseguir enfrentar isso, o outro consegue, mas eu não consigo. O que ela pode levar de mensagem para acreditar que não é possível? Eu penso que tudo na nossa vida é possível. Tudo na vida é possível. Então é fundamental a gente ter essa rede de apoio. Às vezes tem pessoas que não têm esses vínculos familiares ou de amigos tão fortalecidos, mas é você se olhar no espelho e ver que você tem um porquê estar aqui. Todos nós temos. Todos nós temos um porquê. Então, por isso que eu sempre falo isso, sabe, Gabi? A questão da religião é fundamental. Porque nesses momentos onde você está sozinha, você sabe muito bem com quem você vai conversar. É com o seu amigo, o meu amigo, Jesus. Então, é fundamental a gente ter o entendimento da religião. Não importa qual é a religião. Uma crença, né? Porque existem momentos que você vai estar sozinho ali. Sim. E pode vir o pensamento ruim. Né? Então, assim, entender que todos nós temos um porquê estar aqui, a gente consegue sim, isso eu falo com tranquilidade, proporcionar uma melhor qualidade de vida para os pacientes. A gente consegue sim tirar o paciente daquele quadro grave. A gente consegue fazer isso. Quando eu falo a gente, o médico, não eu, né? O especialista, o paciente, a família, o uso correto da medicação, a terapia. Então, são muitas pessoas, né? O psiquiatra sozinho, às vezes, ele não vai conseguir. O paciente sozinho, às vezes, ele não vai conseguir. Então, assim, que fique a mensagem, sim, que nós podemos fazer o tratamento. Nós vamos melhorar? Essa é a nossa intenção sempre. Tem paciente que não melhora? Tem. Tem paciente que não melhora. Doutora, já teve paciente que se perdeu para o suicídio? Já tive. É fácil? Não. É o que a gente quer? De maneira alguma. Só que a gente sabe que existe uma porcentagem de pacientes, uma porcentagem pequena, que a gente não consegue evitar algumas coisas. Porque nós não somos Deus. Né? Então, tem paciente que melhora comigo? Tem. Tem paciente que não melhora comigo? Deve ter também. Aí vai procurar outro colega. Com outro colega ele vai melhorar. Okay. Mas o importante é isso, é não desistir. Se você foi um colega que não foi bom, procura outro. Né? Seja verdadeiro no seu tratamento. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Né? Eu tenho certeza que se a gente conseguir ter esse entendimento, até uma maturidade na vida, né? Porque tem que ter maturidade também, a gente consegue viver com mais tranquilidade.
A vida não é fácil, não, é difícil. Não tô querendo deixar uma mensagem aqui, não, que é difícil, mas a gente tem que procurar ajuda. Com certeza. Né? É a realidade. Né? É a realidade, exatamente. O importante, eu acho que é as pessoas entenderem que, assim como a gente trata tantas coisas de saúde, que a saúde mental é mais uma delas, se você tem algo, você vai tratar, vai no especialista, vai percorrer aquele tratamento e vai ficar bem. Por exemplo, vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem. Você quebrou o pé. Você quebrou o pé e você não vai no ortopedista. Não vai sarar. O que vai acontecer com o seu pé? Não vai sarar, vai doer pro resto da sua vida. Ué? Exatamente. Para as mulheres, nós temos aí, a gente faz o autoexame. Se você faz o seu autoexame de mama e você identifica alguma coisa, você não vai no ginecologista, no mastologista, o que vai acontecer? Tá. Desenvolver ali uma doença bem grave. Entende? E às vezes é uma coisa que você poderia fazer o diagnóstico, fazer o tratamento ali e curar e ser tudo bem. Exato. Né? Então existem coisas o que a gente pode fazer? A gente pode trazer informação. Mas existem algumas situações que só você, ou na grande maioria, só você pode fazer por você. Exato. Mais ninguém. É isso. É isso. Se você entende isso, tá tudo bem. Isso aí. É o primeiro passo e o fundamental para... E pode ser que você entenda isso com 30 anos e pode ser que você nunca entenda. Pode ser que você entenda isso quando você passa por um sofrimento ou uma perda muito grande. Pode ser que você também não entenda. Ou que alguém entenda por você. Né? Exatamente. É isso. Bom, queria agradecer a sua presença. Foi muito legal esse bate-papo. Eu espero que ajude muito as pessoas, não só as que estão enfrentando algum momento difícil, algum problema com saúde mental, mas principalmente a sociedade de forma geral, né? Para que tenha o conhecimento sobre o assunto, trabalhe a empatia, possa ser uma rede de apoio, ajudar outras pessoas. Conhecimento sobre saúde mental acho que nunca é demais. Nunca, com certeza. E acho ótimo que esse tabu vem sendo cada vez mais quebrado, derrubado, porque não tem como ter qualidade de vida, ser saudável, se não trabalhar a saúde da nossa mente. E eu agradeço assim, até o convite de vocês, porque é isso, a gente conversar. Exato. Conversar, tranquilo, trocar informação, eu acho que isso é muito legal. Então, quando a gente tem essa oportunidade de falar, de trazer informação de uma maneira leve. Sim. Né? Porque a vida já é tão pesada. Exatamente. Não é isso, Gabi? Exatamente. Obrigada, doutora Michele, pela sua participação. Agradeço. Quer falar mais alguma coisa? Deixar algum recado final? Eu acho que é isso mesmo. Agradeço vocês mais uma vez e que a gente está à disposição aí, né, para informações, para avaliações. Assim, as pessoas que precisarem podem contar conosco. O contato da doutora Michele vai estar aqui no nosso episódio. Sigam ela lá no Instagram dela. Acompanhem os próximos episódios. Muito obrigada por terem acompanhado esse episódio do Talks e Amada. Até mais!